seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia todas as manhãs aqui na RTV. A gente ao vivo aqui, hoje vai fazer pão italiano, pão australiano, pão francês, tudo sem glúten e sem leite. Sem leite, sem lácteos. Gluten free, lac free, é isso, não é? É. A Lucy tá aqui e Queda tá aqui, ela é craque. Olha cada pão, Fabi, bom dia pra você. Bom dia, Edu, bom dia, Lucy, bom dia a todos. Obrigada. Eu já tô apaixonada por esses pães, já fui lá na cozinha, o aroma tá incrível, né? Olha, antes de começar a receita, quero desejar muito boa sorte pro Padre Alessandro, muito sucesso a ele. Enfim, a vida dele é iluminada, afinal ele é padre, não é? E é um cara muito querido, ele veio visitar a gente aqui. A primeira visita que ele fez na RTV, ele veio falar aqui comigo. Então, desejo muito sucesso. Ele é muito querido pelos senhores, pelas senhoras, enfim, pela família brasileira. E que você faça sempre um programa que ilumine realmente não só a TV, mas todos que estão em casa. Você está mais convidado a vir aqui cozinhar comigo. Hoje era a receita certa para o senhor estar aqui, né? Mas não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Fazer dois programas ao mesmo tempo não dá. Mas semana que vem, se você quiser vir aqui, na outra semana, a gente está aqui à disposição, até porque a gente vai fazer pão. E eu sei que o senhor gosta de pão, né? Comer bem, o senhor gosta, então hoje é o dia certo, não é não? Pão saudável. E você que está em casa vai aprender, ó, pão saudável, pão italiano. Você não sabe fazer pão italiano? Você vai aprender um sem glúten ainda, sem leite. O pão australiano também. O pão australiano faz muito sucesso em alguns restaurantes, né? Eles servem como entrada, não é? Sim. E o pão francês? Isso daí nem... Ó, posso falar? Você vai resolver o problema de muita gente, porque pão francês, até sem... Olha que delícia. Fabi, pão francês com glúten, com leite, já é complicado a pessoa fazer em casa. Mas a Lucy tem muita técnica para tudo. Olha que pão bacana. Você vai aprender a fazer esse pãozinho na sua casa, ó. Com o seu forno, todo mundo vai conseguir fazer. Sim. Obrigado, viu? Ah, muito obrigado. Vamos começar com esse? Vamos. Vamos começar então com o pão italiano. Perfeito. Ele já está Aqui. fermentado. Esse daí quanto tempo você deixou fermentar? Mais ou menos? 40 minutos, uma hora? 40 minutos. 40 minutos? É. Basta isso. Basta isso, porque ele é com fermento biológico. Que é o fermento... Se for o natural, umas 6 horas. Fermento seco. É. Fermento biológico, biológico seco. seco. Perfeito. Aí, olha que engraçado. Pare de fazer o que você está fazendo. A Lúcia já tem uma primeira técnica, que é aquela panela ali. Com a panela de ferro. Eu pego ela? Sim, por favor. Ela está quente. Então, Lúcia, pode falar à vontade, viu? Então, eu vou... Não deixa eu ficar falando igual um tagarela. Fala, por favor, Então, tá? a técnica da panela de ferro é legal, porque a panela de ferro ela faz a vez de um forno, né? Um forninho. Então, ele passa todo o vapor pela massa e aí ajuda bem na parte do assamento. Perfeito. Então, essa panela tá quente toda a vida. Eu vou até largar a tampa aqui. Isso é assim, a temperatura no máximo. No máximo. Aí, o que eu faço? O forno também tá no máximo? Tá no máximo. Deixa eu fechar ele então para não perder. Esse daqui, ó, tá mais ou menos 220 graus. Temperatura do forno, máximo. Então, você pega ou um papel manteiga ou qualquer outro papel, um papel alumínio, né? Perfeito. E aí você vai virar o bol. Olha que lindo. Olha que Fabi, lindo. Olha, você vai aprender muita técnica hoje, preste atenção. Esse daqui, ele já tá até com rajados. Os rachadinhos, então eu não vou nem rachar Que é ele. o rachado. Se não tivesse, precisaria fazer. Mas aí ele já tem a abertura Cuidado, dele, tá quente, já hein? natural. Olha só, a gente tá colocando ele aqui, ele tá só fermentado, ele tá cru, ele tá bem aerado. Essas rachaduras, se não tivesse, o pão italiano tem essas rachaduras. Senão você pode até fazer um corte, né? Assim. Mostra um cortezinho, só para mostrar como faria se não tivesse rachado. Só um corte assim. Um corte pro outro lado, enfim. Só para do jeito que você quiser, mostrar que é artesanal. Sim. Olha que bacana, então. O primeiro pão a gente vai colocar aqui. E essa panela já tem que estar bem aquecida, Tem que tá bem quente. Tá no máximo, é. tá pegando Tá. fogo. Ó, se encostar aqui, queima o dedo. Não, Aqui, ó, Fabi, você em casa, pra você entender, se ficar aqui perto, já sente o calor da panela. Sim, Tá. sim. Quer Ela ver? já tá Vem fazendo aqui o pra vapor você ver, ó. dela. Chega perto, só a não Lucy encosta tava nela. preocupada se você ia queimar a Não, mão só ou chega não. perto Edu. pra você encostar na... Ó, Ó, já tá Tá pegando bem fogo. quente. Agora já pode colocar Lucy, pro forno. abre pra mim o forno, por favor. Olha, a gente vai então colocar o primeiro pão que a gente vai fazer. A gente já vai fazer essa receita pra você, ó. Então, forno quente, 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 ó. Colocamos lá. Perfeito. Precisa colocar água na... Não precisa, só no pão francês. Que a Só gente no vai pão fazer. francês, perfeito.
Deixamos aqui, então vai ficar 30 minutos. Ó. Com a panela fechada. 11h03, 11h33 a gente tira. Panela fechada. Com a panela fechada, depois a gente abre para dourar só. Perfeito. Tá? Tá. Vamos então começar com essa receita, pão italiano. O que você precisa? Fique à vontade. Primeiro a gente vai fazer a esponjinha. Perfeito. Tá? Então eu coloco a água. Vou passando as medidas. Esse é o pão italiano, 1 xícara de água. Fermento biológico seco. São 2 colheres de chá de fermento biológico seco. Lembrando lembrando que tem que tomar cuidado com o rótulo para celíacos, né? Para quem tem intolerância, de ver se não tem glúten no fermento. Tá? Então esse fermento que eu uso, ele é totalmente seguro. Perfeito. Então é o seguinte, você de casa, você olhe sempre no rótulo, se os produtos que você está usando não tem. Por quê? Muitas vezes os produtos são feitos junto, numa empresa que é junto, então isso. Aí o fabricante muitas vezes deixa. Né? Então, 1 xícara de chá de água e temperatura ambiente. Temperatura ambiente. 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, equivale a um pacotinho? Não, não, 2 colheres de chá. De chá, isso. Não, dá meio pacotinho. Meio pacotinho, perfeito. Ou se você vai usar o fresco, equivale a 15 gramas, que é um quadradinho. Isso. É isso mesmo. Isso. Aí a gente vai colocar açúcar, 1 colher de sopa de açúcar. Você colocou. Isso. Perfeito? Aí você mistura bem. Por que eu faço essa esponjinha? Para dissolver bem o fermento. Porque uma vez que você coloca esse fermento, se for esses grânulos na massa, ela não vai dissolver mais. Entendi. E aí fica com aquele retrogosto de fermento, sabe? Na boca. Isso. Perfeito. Então, olha, primeira técnica legal. Eu, quando conheci ela, já falei, olhei para ela e falei, ela é craque. Ó, tudo separadinho, tudo certinho, muito bom. E aí, aqui agora a gente vai colocar no bowl. Tá. Da batedeira. Os ingredientes secos, no bowl da batedeira. Tá? Quer que eu deixe ele aí, ó? Eu vou explicar ingrediente por ingrediente aqui para vocês. Então esse a gente deixa à parte. Isso. Aí você reserva aí. Ele não precisa fermentar pra caramba, como eu digo, não precisa virar um monstro borbulhante. Entendi. Esperar um pouco. É só para dissolver mesmo, bem. Tá? Fécula de batata. Então você vai colocar fécula de batata. 1,5 xícara de chá de fécula de batata. Sim. Olha que interessante. Não vai farinha de trigo, vai fécula de batata e vai farinha de arroz. Farinha de arroz integral. 3/4 de xícara de chá de farinha de arroz integral. Além de ser um pão italiano, é um pão saudável. Olha que interessante. É isso que eu ia falar. Assim, todas as minhas receitas, elas não vão só amidos, porque os amidos são muito ricos em açúcar depois, né? Então, eu sempre procuro colocar fibras. Entendi. Por isso você usa o integral também. Isso. Tá. Então a mistura é importante para você ir na sua casa. Fabi, é só alertar o pessoal em casa que assim, as receitas da Lucy são precisas. Tá. Então, assim, esses ingredientes você encontra em lugares no Brasil inteiro, em todos os estados você tem. Hoje é o tipo da receita que você tem que aproveitar, se tiver dúvida do feitio, tudo. Mas não ficar trocando, porque esse tipo de receita é para fazer assim, preciso. Tem até uma dúvida do Nino de Belo Horizonte, que ele perguntava justamente, né, qual que é a farinha que usa no lugar para fazer sem glúten. E daí, como o Edu já disse, né, não tem substituição. Tem que ser a fécula de batata e a farinha de arroz. É isso. Para dar certo. Ela estudou tanto, fez tudo tão caprichado. Muda a minha receita, a minha eu não ligo, muda a dela. A dela não, só a minha. A dela não, por favor. Então, ó, fécula de batata, 1,5 xícara de fécula de batata. Daí 3/4 xícaras de chá de farinha de arroz. Integral. Aí... 1 xícara de chá de farinha de sorgo. Farinha de sorgo. Isso. A farinha de sorgo a gente encontra no Brasil inteiro, você acha? Encontra. Hoje em dia já tem nacional. Não? Tem também? Tem substitutos. Você pode usar farinha de aveia, farinha de quinoa. Então, no lugar da farinha de sorgo, caso não... Por que eu perguntei? Porque a farinha de aveia é mais fácil de encontrar, né? A fécula de batata você encontra. Fécula de batata é fácil. Se não encontrar a farinha de arroz integral, tem a farinha de arroz branca. Branco, não tem problema. Sim. Agora, o sorgo, talvez o pessoal não encontre. Eu acabei de falar para não trocar. Mas não é por mal. Arrumou porque... jeitinho. Ó, Aí agora, fécula de mandioca. Fécula de mandioca. Ou polvilho doce. Meia xícara de chá de fécula de mandioca. Ou polvilho doce, que é feito para fazer... A gente usou para fazer a tapioca outro dia. Sim. Né? Fica uma delícia.
Pão de queijo, né? É, pão de queijo. Depois. Tá, o outro é 1 colher de chá de fibra de maracujá ou maçã ou fibra de beterraba. Você falou que você complementa com a fibra, que é para ter fibra no pão. Isso. E a fibra também ajuda no Perfeito. desenvolvimento do pão. Então, 1 colher de chá de fibra de maracujá. Ou fibra de maçã. Ou fibra de Que beterraba. muitas vezes é feito com a casca, né? É. É feito com a casca dela. Isso. Sal. 1 colher de chá de sal. Eu também não uso muito sal. Eu estou usando aqui o sal do Himalaia. Oi, Edu Guedes, Cid Do Edu Oliveira, Guedes. ó. Ó, ela tá tão preocupada que caiu na receita, ó, tá pondo aqui, ó, de levinho, ó. Não, mas Olha lá, pode pôr, não ó. tem problema. Aí, pronto. Aí foi. Aí eu misturo todos os secos. Tá, perfeito. Preciso de uma... Mistura todos os secos à parte. A parte inicial que a gente fez, então, repetindo rapidamente para você em casa, 1 xícara de água, 2 colheres de chá de fermento biológico seco, que é o em saquinho, 1 colher de sopa de açúcar, o de pão sempre. Não vai usar o de bolo que não vai dar certo também. Sim. Aí eu coloco essa água. Já virou quase uma esponjinha, ó. Isso, olha, pode mostrar até que tá com uma espuminha. Ela tá mais aquosa com a espuminha. Ela tá fermentando, tá bacana, ó. E isso é legal também fazer para testar o fermento, né? Sim. Para você não perder a massa Mas inteira. hoje com o fermento biológico seco é mais fácil, não tem aquela oscilação de temperatura, né? É. O outro muitas vezes ficava fora da geladeira, minha avó Aí pelo menos falava isso, né? estragava, É né? verdade. Pode colocar? Pode colocar. Todo ele? É. Aí você vai colocar isso e vai colocar também os ovos. Perfeito. São 3 ovos, São tá? 3 ovos inteiros. Você está aprendendo um pão italiano sem glúten e sem leite. Olha que interessante. Aí eu dou uma mexidinha só para não fazer a batedeira sofrer. O outro tá no o outro tá no forno. Lúcia, faz tempo que você faz pães assim? Faz 5 anos. E você começou a fazer eles especificamente desse jeito, sem... Não. Não, sem glúten? Eu fui aprendendo. Primeiro você fazia com? Não, sempre foi sem Sempre foi sem? Ah, tá. É, porque meu filho apresentou uma entendi. sensibilidade ao glúten e eu me Aí você senti começou. obrigada a pesquisar Entendi. e a desenvolver. E aí eu tive vontade de passar isso para frente. Então eu comecei a Entendi. dar cursos. E o que é bacana nisso tudo? Porque muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade em casa, né, Fabi? Isso. Ou pagam muito mais caro por um tipo de produto, ou algumas coisas, vamos falar a verdade, não tem para vender. Não. Tem o que é comercial, né? Agora, uma coisa mais específica, muitas vezes não tem. Até é porque a outro gente tem sabor, muitos pedidos das pessoas que têm esse problema em casa, né? Que os filhos não podem com o glúten, tem intolerância à lactose. Então hoje é o dia para todo mundo se Com deliciar com essas certeza. receitas, Com né? certeza. Aí coloca na batedeira, quantos minutos você quer que eu deixe aqui? É mais para homogeneizar bem mesmo, pra misturar. porque é o que eu sempre falo, é uma mistura de várias farinhas. Sim. Então uma farinha tem que conversar com a outra primeiro. Por isso Sim. que eu não coloquei gordura aí ainda. Ah, tá, você vai colocar Tá? depois. As farinhas precisam hidratar bem. Então essa ordem é Depois importante para isso. É importantíssimo, Tá. tá? Nada aqui é por acaso. E o que você deixa para colocar depois nessa receita? Eu deixei para colocar agora o vinagre de maçã, Que é um pouquinho. que pode colocar agora colheres nesse de momento. chá. Isso, Vinagre de maçã. Depois que já misturou, então, vinagre de maçã. isso. O vinagre de maçã, ele é um conservante natural e também, além de acidificar a massa, ela ajuda na fermentação. Perfeito. Tá. Então, ela, além de ajudar a conservar ao pão depois de pronto ficar bom, ajuda a crescer também. Isso. E, além de tudo, assim, o vinagre de maçã, ele é super nutritivo, né? Sim. E ele é riquíssimo em pectina, Perfeito. que ajuda bem também na parte da substituição do glúten. É, porque tem na maçã, pectina tem na maçã. Isso. Por isso que muitas receitas você vê que tem a maçã, O independente vinagre. de tela. Alguma dúvida, Fabi? Tem sim, olha só, Eliana de São José do Rio Preto pergunta o seguinte: ela não tem essa panela de ferro. O que ela poderia substituir para fazer o pão italiano? Uma panela Ela pode colocar em panela de inox, Na panela de inox daria certo. panela de porcelana também, de cerâmica, né? Aham. Mas a panela de cerâmica, no caso, ela pode usar ela fria. Tá. Não esquentar antes, porque pode ter o risco de rachar, né? A panela de inox pode ser o mesmo procedimento. O importante é que tenha tampa. Tem que ter tampa. É. Então tá bom. Aí então ficou Aí faltando. aqui A gordura é pouca gordura que vai também, né? é Você uma falou a colher gordura, de tô vendo. sopa. Uma colher de sopa azeite. só, de azeite. Azeite, tá? Perfeito. Então, uma colher de sopa de azeite, daí no final da receita, você está acompanhando a receita de
pão italiano, sem glúten, sem leite e gostoso, viu? Ah, eu quero uma outra espátula. Aqui, tá muito sujinho. então, o azeite e, por fim, ficou... E a goma xantana. Aqui que tá o pulo do gato do pão. Perfeito. A goma xantana é que vai fazer a vez do glúten. Ah, entendi. Entendeu? Essa goma muitas vezes é utilizada para outros tipos de receita também. Sim, para maionese, para várias coisas. Porque e essa goma é fácil xantana, de encontrar? É fácil de encontrar. Hoje em dia você encontra nessas casas de produtos naturais, né? De confeitaria. E ela está presente em muitos produtos, né? Agora, por que eu estou misturando a xantana com óleo? Você sabe me dizer? Para ficar aquosa e fazer efeito, não? É porque a xantana ela é lipossolúvel. Ah, tá. Então, na verdade, ela só assim. dissolve numa presença de alguma coisa de gordura. E ela fica aquosa desse jeito. Fica é a assim, mesma ó, coisa quando a gente ela põe... vai formando um gel, ó, tá vendo? É a mesma mistura quando a gente põe o vinagre e ele deixa, por causa da acidez dele, Isso. a receita aquosa, né? Aí tem muitas receitas que você vê aí pela internet e tal, que misturam a goma xantana com secos. Ah. E aí o que acontece? O pão fica com aquele retrogosto de gel. Entendi. Se você fizer assim, não fica. Perfeito. Aqui já misturou bem. Já misturou bem, agora a gente só coloca essa misturinha. Junto aqui também. Pode desligar. Desliga. Para não Perfeito. ter nenhum desastre. Aí colocamos tudo lá no final só. Você está aprendendo vários tipos de pães, esse italiano. Uma delícia, ó. Vamos mostrar o pão italiano ali, é o primeiro lá, o redondo. Renezinho, aquele redondo que está todo quebradiço ali, já está até no forno a primeira receita. Você que pede então para a gente fazer pão, hoje é o dia de você anotar e fazer. Ó. Olha, notem agora que a massa ela vai ficando mais densa, né? Por quê? Porque agora que ele vai formar entre aspas, o glúten, né? Que não tem. Que não tem, então ela vai dar elasticidade na massa. E ela fica mais dura, ó. Ela vai ficar mais dura, pode aumentar bem. Vou aumentar aqui a velocidade dela, ó. E ela ficou difícil de mexer, ó. Isso. A batedeira vai mudando. Aí o que vai acontecer? A massa ela vai ficar toda junto com o gancho. Certo. Na hora que ela começar a soltar do gancho é o ponto certo. Aqui ela tá junto, ó. Não tá no ponto. Você vai ver quando ela começar a soltar. Quando ela soltar é o ponto, ó. Ela vai rodando ali. Vai rodando, aí você vai vendo que a massa vai começar a grudar no bol. Quando ela começar a grudar no bol é o ponto, olha que legal. Dá pra fazer na mão também? Dá pra fazer na mão. Vamos fazer o outro na mão? É difícil? Dá pra fazer, a gente pode fazer aqui pra mostrar. Vamos fazer o outro na mão então, só pra testar. Vamos Já testar. que nós estamos com o fortinho do lado, né? Vamos fazer. Fabi, alguma dúvida? Tem dúvida sim, Edu. Olha só, a Manuela pergunta se essa receita de pão, ela pode fazer também porções individuais e daria para ela congelar? Ou essa não? do pão italiano? Pode, claro. E aí o processo é o mesmo? Vai congeladinho em porçõezinhas menores para dentro da panela? Não, ela pode fazer também numa assadeira, se ela quiser. Tá. Também pode fazer com essa técnica de pão francês que eu vou ensinar aqui também. Então espera a técnica do pão francês e adapta, não é? Isso. Aqui, começou a soltar. Aí, ó, já tá mais no ponto? Ela misturou. Ela foi toda pro centro, tá bom? Tá bom. Ela foi toda agora pro centro. Agora levanta para o pessoal ver. Ó, ela foi toda pro centro aqui, depois ela soltou. Isso. Aqui eu solto aqui também, né? Vou tirar todo ele daqui. Ele bate aqui, ó, tira toda a mistura que ficou no gancho, ó. Perfeito, ó. Sobrou, tirou. Tirou aqui, você pode continuar. E aí aqui eu vou usar... Aqui eu não preciso misturar mais nada, eu posso deixar desse jeito, perfeito. Desse jeito. Aí vem pra cá. Você tá aprendendo pão italiano, o segundo é o australiano e o terceiro é o francês, você não pode perder. Aqui, uma receita é melhor que a outra. Aqui você pode usar tanto cestinho assim, né? Quanto assim, qualquer cestinho que mesmo, você cesto de pão. Olha que legal. Eu achei que fosse assim, alguma coisa japonesa japonesa especializada, assim. Não é? Na verdade, isso aqui é específico de pão mesmo, para quem faz levain e tal, mas não precisa lá... ser, sabe, necessariamente. Lá não, né? Então eu dou uma borrifadinha bem de leve, só para pegar o... De água. De água, só para pegar, segurar aqui a farinha de arroz, ó.
Aí você põe farinha de arroz. Vai colocar farinha de trigo ali, arroz. faz o pão sem trigo. Faz o pão inteiro. Faz o pão inteiro sem trigo, daí Mas vai lá você e sabe coloca... que quem faz pão com glúten mesmo, usa farinha de arroz porque ela não... Ela não gruda não tanto. gruda Ela tanto. solta mais fácil. É. Ela parece um talco, né? A farinha de arroz. Agora vamos colocar Pronto, aqui. ó. Aí daqui você tira de lá toda a massa, então direto não precisa... Ah, que legal, não precisa nem então mexer mais. Não precisa sovar nem modelar, ó. Perfeito. Eu modelo Olha que aqui coisa. mesmo. Faz desse jeito pra direto. ver? Você vai usar a batedeira pro outro? Vou. Vai? Então eu vou deixar aqui, ó. Se alguém puder dar uma lavadinha pra mim da batedeira, ó. Deixar aqui do lado, ó. Não, pro outro a gente vai fazer na mão, não é? Você falou? Outra a gente vai fazer não. Então esquece É. a batedeira. Ai, Edu, esqueci. Tá vendo? Eu cozinhei tanto no final de semana, a Maria fez eu cozinhar tanto, ó. Meu Deus. Aí tira ali, olha que bacana. Você tá aprendendo, então esse é o pão italiano. Viu como é fácil? Fácil e gostoso. Olha o pão ali, posso cortar ele ali? Aquele pão ali? Aquele, o ideal seria a gente dar uma esquentada no forno para ele Vamos. ficar com aquela crocância, Ah, sabe? tá. Então eu esquento ali. Daqui a pouco eu esquento É. ele. Aí tira ali, ó. E esse daqui vai ficar meia hora mais ou menos. É, uns 40 20 minutos. 20 né? minutos? Então o nosso Aí ficou um depende de pouquinho a onde mais. você tá, né, também. Aqui tá bem quentinho. E você costuma cobrir aqui? Sim, espera um pouquinho. Ó, o que eu vou fazer? Eu borrifo. Um pouco de água. Como eu sempre brinco, pão sem glúten adora tomar banho. Então você Aham. põe e põe água. É. Perfeito. E aí eu dou uma alisadinha aqui. Olha que legal, Fabi. Legal, né? Ó, você que está em casa, está aprendendo uma técnica diferente para fazer um pão italiano sem glúten. Olha que bacana, muito legal. Super bacana, ó. Perfeito. Aí a gente cobre com plástico, Tá. tá? E deixa crescer Com plástico? do lado, Tem um plástico aqui, por aqui não? Não peço para eles Saquinho, pegarem. Um saquinho plástico. Ó, Douglinha, você pode Ou um cobrir filme com... plástico. Ah, tem aqui. Filme Tá, plástico. não tem problema. Perfeito, tem aqui. Deixa eu tirar daqui. Pegar um bol Vamos lá. grande agora para fazer na mão. Ah, agora vamos fazer na mão, é. O segundo vamos fazer na mão é o segundo australiano. Isso. Você que pediu, então, pra gente fazer pães variados, enfim. Hoje não só a gente tá fazendo variados, deliciosos. É o tipo do pão, Fabi, você experimentou, que se a gente não falar que não tem glúten, não tem leite, enfim, a pessoa não vai saber. Não vai saber, com Não certeza. vai saber. Então, você em casa, pode fazer que você vai ver que vai fazer muito sucesso. E até quem começar? faz para vender, isso agrega valor, né? Sem dúvida nenhuma, muito. E assim, além de ser gostoso, é diferencial, saudável, né? É saudável. E com outros ingredientes alternativos que você falou, que você foi aprimorando. Por isso que eu falei para não trocar, só o sorgo que Só o podia. sorgo, né? Só o sorgo. Não, em todas as receitas eu tenho as substituições. Sim, sim. Mas precisam ser Exata. substituições precisas também, né? Perfeito. Vamos agora fazer o pão australiano. Pão Isso. australiano. Então é a mesma técnica que eu uso sempre. Tá. Então eu primeiro faço a esponja. Então a esponja Tá. vai água. A água, Só fazer a esponja, aí eu já vou para lá. Água, o fermento. água, uma xícara de chá de água. 2 colheres de sopa de fermento Não, de biológico. chá. De chá, perdão. De chá de fermento biológico seco. Aí nesse caso eu estou usando açúcar mascavo. 2 colheres de Eu sopa nunca também. uso açúcar refinado. Tá. E o mascavo ajuda a dar sabor também, né? Sim. Só que a diferença dessa esponja para outra é que vai a água, uma xícara de água igual, 2 colheres de chá de fermento biológico seco igual, mas daí vai 2 colheres de sopa de açúcar mascavo e 2 colheres de sopa de melado de cana. Isso, para dar a característica do Do australiano. australiano, né? perfeito. Aí, uma xícara de chá de farinha de arroz à parte. Isso. Então, os secos a gente vai misturar à parte. Aí a gente vai misturar 1/4 de xícara de chá de fécula de batata. Fécula de batata vai junto também na receita. 1/4 de xícara de chá. Depois, esse daqui é interessante. Ó, esse eu vou te perguntar se tem substituto. Não, porque a gente vai visitando os Tem, lugares, não é, tem. Fabi? Tem É. coisa que não tem. 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz negro. Você pode substituir pela farinha de arroz integral. Pode ser, não tem Pode, problema. não tem Ufa, problema. Fabi. Ele Então- só não vai ficar tão escurão, Tá. entendeu? né? Por isso você usou É. isso daqui. Além de dar uma nutrida, né? Porque o arroz negro é Arroz muito, negro é muito legal. muito legal. É. né?
Aliás, para as pessoas que gostam de fazer uma salada, a salada com arroz negro fica muito gostosa, né? Demora só mais tempo para você cozinhar. Então a gente usou 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz negro. Perdão, 1 xícara de chá, né? 1/4 foi de fécula de batata. Agora, 1/4 de fécula. eu vou repetir para você não fazer confusão, ó. 1 xícara de chá de água, foi no começo. Entrou aqui. 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, 2 colheres de sopa de melado, tá aqui. Aí a parte, 1 xícara de chá de farinha de arroz, né? 1/4 de xícara de chá de fécula de batata, tá certo. É que entrou arroz negro depois. 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz negro, é isso. É que vai os dois. Aí depois vai o polvilho doce. 2 colheres de chá de polvilho doce. Ou fécula de mandioca. Perfeito. E depois polvilho 2 azedo. colheres de sopa de polvilho azedo. Então vai o polvilho azedo e o polvilho doce. Isso. Perfeito. Aí, para dar a cor também e o sabor, vai entrar cacau em pó, 2 colheres de sopa. Se você tem alguma dúvida dos ingredientes, a gente tem sempre no site redtv.com.br ou no meu, você pode entrar, está disponível também, eduguedes.com.br. No Instagram do programa também tem. No Instagram do programa também. Programa Edu Guedes e você. Isso é cacau. Não é achocolatado, não. Perfeito. Com cacau fica melhor. 2 colheres de sopa de cacau em pó. Aí, amido. 2 colheres de sopa de amido de milho. É o mesmo amido que você usa aí na sua casa. Isso. Aí, sal. 1 colher de chá de sal do Himalaia. Perfeito. Aí e aqui, opcional... A canela. A canela. Mas a canela dá... É para dar um saborzinho. Dá sabor, fica gostoso, né? Aí, mas 1 colher de chá quiser, também. Né? Aqui são os secos. Olha só. Lucy, olha, tô adorando a receita. A primeira muito boa. Legal. Né, Fabi? Essa segunda também fantástica, diferente. É um sucesso aqui, viu? Todo mundo querendo fazer em casa. Legal. E façam, viu? Porque vale a pena. Vale a pena, ó. Com carinho, ó. Então aqui a gente colocou... Paramos aonde? Nos secos, até a canela. Até a canela em pó. 1 colher de chá de canela em pó. Agora eu vou colocar essa misturinha de fermento que nós fizemos. Eu fiz até um buraquinho aqui, né? Porque como a gente vai fazer na mão. Aí vai acrescentar aí o que a gente misturou. 1 xícara de água, 2 colheres de chá de fermento biológico seco, 2 de sopa de açúcar mascavo e 2 de sopa de melado. Perfeito. Isso. 2 ovos. 2 ovos. 2 ovos inteiros. Perfeito. E o vinagre de maçã. Vinagre de maçã também. Tá? 2 colheres de chá de vinagre de maçã. Aí aqui é só ir misturando. Tá. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na outra receita, que vai formar aquela soluçãozinha aquosa com... deixa o óleo vegetal para colocar depois. 1/4 de xícara, certo? Se você quiser já 1/4 de xícara de chá. Quer que eu vá misturando esse para você? Pode ser. Tá. Pode ser. Aí aqui eu já vou misturando o óleo. Então tem... Óleo pode ser qualquer um deles? Pode ser óleo de coco, pode ser... Ah, perfeito. Qualquer óleo vegetal, tá? Eu tenho ali... o óleo de coco a gente já usou todos. Só trazer mais óleo de coco para cá. Avisa a Jéssica, por favor, para mim. Pra gente pegar mais óleo de coco. Aí a gente vai usar, então... Óleo vegetal, 1/4 de xícara de chá, que pode ser óleo de coco, vai ficar uma delícia. Fica demais. O coco com esse sabor aqui. Já vai vir seu óleo de coco. Obrigado. E a parte junto, 2 colheres de chá de goma xantana e o fubá, né? O fubá é só para polvilhar. Só para polvilhar. Que é opção, então. Quem sim, quiser sim. polvilha com... Quem quiser polvilha com a farinha de arroz, você falou, né? Pode também. Deixa eu tirar. Posso tirar isso para não atrapalhar? Foi tudo, então. Aí aqui tem que misturar, certo? Sim, tem que misturar para tirar todos esses gruminhos. Então vai misturar aqui até tirar os gruminhos. Como se fosse a batedeira, você quer? Isso. Tá, então vamos misturar aqui. Esse aqui a gente prometeu que ia fazer à mão, né? Mas você vê que dá, né? Que a massa é bem tranquila de mexer. Vai misturando aqui, ó. Até dar certo, olha lá, ó. Aproveitando que você vai misturando aí, sim. Edu, vou lembrar o telespectador de casa que essa semana também tem presente. Então hoje, essa semana vai ser um kit para facilitar a sua vida, para você preparar todos os ingredientes para fazer o seu prato especial. E o que a gente quer saber? A gente quer saber se você prefere cozinhar na hora do almoço ou na hora do jantar e por quê. Escreve pra gente, vai até o Instagram do programa Edu Guedes e você, e deixa lá a sua resposta até sexta-feira. E agora a gente vai mostrar quem foi a vencedora da semana passada que ganhou o kit da Cidinha. Olha a Cidinha aqui, Edu. Com você ela não tira foto, mas aqui, ó lá. Então tá. Com o kit. Foi a Jussiele Noal.
A gente perguntou o que facilitava a vida dela na cozinha por conta do kit, né? E ela disse o seguinte: 2 coisas facilitam a minha vida na cozinha. As suas dicas, as dicas do Edu, que às vezes são coisas simples, mas que fazem muita diferença. E também o meu fogão a lenha, que faz com que eu possa cozinhar sem pressa e sem queimar. Adoro você e o seu programa na Rede TV, Edu. Uma mensagem dela para você. Muito obrigado, um beijo para você, a todos que participam aqui do nosso programa. Ó, ali ainda falta... Ah, ali já Falta deu tempo. quanto tempo? 1 minuto. Ah, então vamos Já podemos... tirar para o pessoal ver. É só tirar a tampa, Tá. que aí a gente vai deixar dourar. Você Pera, quer eu posso... tirar a panela eu vou ter que tirar para não queimar a mão. Tá. Eu vou só tirar para não queimar a mão aqui, ó. Faz o seguinte, eu puxo ela... Isso, põe aqui, ó. Só vou virar aqui, ó, para não queimar a mão aqui, ó. Ainda bem Tira que só a você é tampa. alto. É. Tira só a tampa. Ai, meu Deus do céu, olha que pão maravilhoso. Meu Deus, olha isso. Olha, ficou maravilhoso, ó. A gente já vai mostrar esse pão para você. Já tá até Deixa mais assim, douradinho, tá? né? Ficou legal, hein? Parabéns, você é craque. Eu sabia. Ó. Aqui, continua Aí misturando. aqui, então, já tá bom para misturar. Agora a gente vai Não colocar... acredito que deu certo assim, rápido. Ah, você vê? Olha lá, tá vendo? Tá indo melhor que a batedeira, Fabi. Tá vendo, Edu? É a força, né? O jeito. É o jeito. A facilidade. Quiser economizar na academia, ó, é só fazer na mão. Chama o Edu aí, ó, que o Edu vai fazer pra você, ó. Agora vai ficar mais duro, né? Agora vai ficar mais duro. Agora endurece e depois ele Isso. solta, ó. Aí você vai ter que ter mais paciência para bater, né? Eu tenho, ó. Vai misturando assim, ou vai fazendo, vai misturando. Isso. Até chegar no ponto, esse daqui é o pão australiano que você tá vendo. E na sequência a gente vai fazer o pão francês, ó. Aí, mais um pouquinho. Aí. Bate na mão? Mais um pouquinho só. Quer que eu bata pode na mão? bater assim. Tá pesado. Tá. Como se fosse a batedeira, assim? Isso. Ah, olha, ó, que ideia que eu fui ter, ó. Tá vendo? Bate mais. Já tá bom, já. Já tá bom? Não Já. acredito. Pode Você tá falando colocar. pra me ajudar. Não, pode Tá pôr bom? já. Olha Tá que legal. ótimo. Põe direto assim? Pode. Não precisa Ó. passar nada na forma ou sim? Já tá untado com azeite. Você quer pôr a... Você vai pôr o fubá ou só por cima? Não, posso só por cima. Só por cima? Aqui, então, ó. Colocamos direto aqui na forma, ó. Perfeito, ó. Aí Quer aqui que eu eu espalhe? borrifo, aí fica mais fácil de espalhar. Ah, tá. Ó, vê. Não fica? Muito mais. E daí eu faço ele certinho assim na forma? Isso. Ah, que legal. Olha, eu tô gostando tanto de aprender essa receita com você, Lúcia. Muito boa. E é uma delícia. Viu o cheiro da massa? É deliciosa, olha. Fantástico. E eu achei... Posso confessar uma coisa a você? Eu achei que fosse mais complicado, sabia? É, né? Eu achei simples assim, fazendo. Dá pra todo mundo fazer, ó. Você viu, Fabi, sem batedeira, dá pra fazer. Você acerta a receita em casa, ó. Será que eu acerto, Edu? Acerta, lógico que acerta. Ou Todo mundo vai acertar, ó. qualquer um faz. Você sabe que, olha Qualquer um. só, do sul do país ao norte, nordeste, todo mundo mandando mensagem. Ah. Tá adorando o programa de verdade, que as receitas Obrigada, sem gente. lactose era um pedido realmente que as pessoas pediam aqui no programa, Uhum. receita de pães. E hoje, sem lactose e sem glúten, faz também a diferença, né? Sem Vai. dúvida nenhuma. Aí a gente faz a mesma coisa. Arrumou, vai ter que Deixa colocar bem o plástico lisinho. também. Aí Lúcia. põe o plástico. Ó, você pode Tá. colocar o plástico? Aí, Essa massa aqui já tá fermentada, perfeito. tá? Ah, então ela ficou... Ah, você deixou até ela na geladeira por causa disso, né? Pra ela parar um pouquinho a fermentação, né? É que eu fiz mais cedo, né? Tá. E daí você faz a mesma coisa. Sim. Aí quando você coloca aqui, ela pra... Aí a gente já colocaria ela direto pra assar. Já colocaria direto Aquele pra que a gente assar. deixou no forno, será que já tá no jeito pra gente tirar? Já. Já Acho tá? que já. Vamos ver. Quer que eu veja? Vou explicar a técnica de ver como é que tá. Eu acho que assim, pelo tempo que a gente deixou ali, ele já tava até douradinho, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Ó. Vem ver o que você acha. Tá dourado, ó que legal. Fabi, Ó, Olha. a gente tem que virar aqui. Ainda não tá bom. não tá bom? Não fez barulho de oco. Ah, Mais tua mão um também é igual a pouquinho. minha, hein? Tua mão é resistente, hein? Mais um pouquinho. Bate e Bate vê. aí, se Perfeito. fizer, se ele conversar com você lá do outro lado, tá bom já. Ah, então bateu. Se o batido vier pro outro lado, tá bom. Perfeito. É. Aí Essa forma tá um pouco grande, mas Faz não tem mal. problema. pode fazer aquele pão australiano chapeado. É quase uma ciabatta australiana.
Ciabatta é o pão italiano, não é? É verdade. Não cresce muito, vira uma grande ciabatta. Ó, que delícia. Australiana ainda por cima. Aí a gente vai fazer agora. A gente agora. coloca no forno. Esse pode colocar no forno? Pode. Ah, então esse eu vou esperar o outro. Então quando tirar o outro, pode ser? Pode. Quando tirar o outro, eu coloco esse. Tá. Vou deixar um paninho Deixa eu só em cima. borrifar. Lógico. Não precisa nem pôr. Não? Paninho. Deixa não. assim? É. Aí então quando eu tirar o outro, eu ponho esse, tá? Aí eu tiro o outro e coloco esse. Agora nós vamos fazer a receita do pão francês. Quanto tempo a gente tem para o intervalo? Aí, vou fazer o seguinte, posso só fazer aqui a... Aguinha. Vamos fazer só o... esponja. Isso. Uma xícara de água. Já aprendeu, hein? Opa! 2 colheres de sopa. Fermento 2 biológico. colheres de chá. De chá, perdão. Aí, tá vendo? Já aprendeu aí. Aí eu vou... Não, é que eu quero que meu pão cresça mais. E aqui? Açúcar demerara. Ah, eu ia experimentar para ver. Demerara. Isso. 2 colheres de sopa daí. Não, Não? é uma colher de sopa. É uma colher de sopa só? Deixa eu pegar ele então para falar certinho. Ó. 1 xícara de água, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco e 1 colher de sopa de açúcar, daí é o demerara que você está O usando. açúcar aqui, na verdade, ele só entra de comidinha para o fermento. Ah. Ai, sua forma é legal de explicar. Só entra de comidinha pro fermento, então. Que é pro fermento crescer Isso, para e desenvolver. reagir. O açúcar serve para isso, entendeu? Aí Onde ia que a gente mostrar, parou? olha como já Olha tá como o já pão, ó. cresceu. Já cresceu bastante. Ó, bacana, hein? Do tempo que a gente deixou. Esse daqui é o pão italiano. Italiano. Vamos agora pro francês? Vamos pro francês. Ó, francês a gente vai fazer o seguinte. Fizemos aqui a parte, deixa eu ler direitinho. Francês. Agora a gente vai usar 1 xícara mais 1/4 de fécula de batata. Fécula de batata eu vejo que é importante, né? É um ingrediente... Ele ajuda também na A da estrutura. a dar né? estrutura, isso, a fécula de batata. A fécula de batata é boa para isso. 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo sarraceno. Sarraceno. Sarraceno também ele é riquíssimo em fibra e Tá. ele é muito nutritivo. Caso alguém não encontre esse tipo Pode de... usar aveia, Aveia pode também. usar farinha de amaranto, farinha de quinoa, Perfeito. tá? Então ele é bem Versátil na mudança. é. 3/4 de xícara de chá de fécula de mandioca. Quase 1 xícara de fécula de mandioca, né? Então vai, olha que interessante. Fécula de batata e fécula de mandioca. Aí, meia xícara de chá de farinha de arroz. É isso? Isso. E pode ser arroz integral, quem quiser também? Pode, Pode, ficar bom. pode. Perfeito. Aí, 2 colheres de chá de polvilho azedo. Polvilho azedo. Perfeito. E o polvilho a gente usa para fazer o... O polvilho azedo ele vai ajudar a estufar mais ainda o que é pão. que a gente usa para fazer o pão de queijo. Pão de queijo, é. Aí, 1 colher de chá de fibra de maracujá. Que Isso. você falou que pode ser a fibra de maçã, Maçã ou também. beterraba. 1 colher de chá de sal. Sal do Himalaia, né? Sal que do eu Himalaia. Aí, podemos misturar isso daqui um pouquinho? Você misturou secos. Então, você mistura esses secos. Eu já venho em 1 Tá. minuto enquanto você está misturando. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, misturamos os secos. Agora, Coloca o fermentinho tudo aqui. O Mais ovo. 3 ovos e o vinagre e um né? pouquinho de vinagre. Nós vamos só misturar isso daqui na batedeira. na batedeira. Lucy, aqui você fez a mesma coisa que na outra. Misturou O azeite com a azeite xantana. com a xantana. Aí a gente acrescenta aqui para fazer o pão francês e deixa bater até formar a estrutura que formou nos outros pães. Isso, exatamente. Você molda esse pão francês para fazer, aqui deixa batendo até ele soltar. E a gente vai colocar para assar como a gente fez exatamente no outro. Sim. Ali você deixou ele crescer. Esse aqui Eu já queria tá ver essa crescido. forma que você faz, que eu achei bem interessante. Tá, ó, lava não. Molha bem Molha as bom. mãozinhas, tá? Ó. Tá. Isso para fazer o pão francês. Aí eu depois ele sempre crescido. gosto de usar um boleador. Boleiro. Sorvete. Sorvete. Perfeito. Coloco aqui. Para ter a medida certa. Esse daí é um boleador com mais ou menos 100 ml, praticamente. 80 a 100, se ele estiver cheio. Ó. Aí se quiser fazer biquinho também. Ó que legal, você pode fazer o pãozinho francês maior, menor. É. E daí você coloca para assar assim. Vai fazendo eles inteiros, olha que legal. Você aprendeu então o pão australiano, o pão italiano
e o pão francês. Vamos colocar alguns aqui, a gente vai colocar para assar. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia nesse dia especial com a Lúcia aqui. Aliás, enquanto você vai mostrando aqui pra gente, esse é o pão que a gente assou, né, Lucy? Na panela. E aqui, ó, o cortezinho do... Aqui é só para mostrar o corte, que é uma coisa bem simples. O que você precisa? Cadê meu borrifador aqui? Aí, ó, eu vou passar o Instagram da Lúcia, @Lucy_Ikeda, o Facebook Lucy Ikeda e o WhatsApp tá aí na tela, tira uma fotinho, Insta, Lucy_Ikeda, e o WhatsApp é 11 São Paulo 992923880. Parabéns pelo teu trabalho, Obrigada. viu? Muito legal. Aí, ó, eu só borrifei aqui assim. É importante ficar dar mais essa fácil. borrifada. Sim. E aí, pronto, ó. Geralmente eu uso uma faquinha de ponta fina, ou Sim. pode ser aquele gilete, né? É, o estiletezinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fez primeiro o pão italiano, ficou lá 30 minutos e mais uns 5, né? É. O australiano, quanto tempo no forno? Mais ou menos? Uns 20 minutos. 20 minutos. Dá uma olhada, vê se ele tá douradinho. E Isso. tem o fubá por cima, que Isso. você pode jogar. E o francês, quanto tempo? O francês, dependendo assim, você tem que colocar em temperatura bem alta. Sim, todos eles. Mas 15 minutos no máximo. 15 minutos. Então, o É. francês, 15 minutos. O australiano, 20, você já dá uma olhada. E o italiano, 30. Obrigado, viu, Fabi? Arrasaram. Todas as receitas estão no Instagram do programa, porque choveu o pedido aqui da receita. Então, todas as Quer pessoas cortar? pegam lá. Oi, pessoal, gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal, vem muito mais coisa pela frente. Até mais!